que eu faço que me define. Posso fazer isso o dia todo. O mal sucumbirá ante a minha presença. A verdade é que eu sou homem de fé. Todos nós temos segredos. No meu mundo significa esperança. Sejam bem-vindos, meus amigos. Está começando mais um Central HQs. Eu estou meio rouco, desculpe, mas chegou a hora de falar de quadrinhos. Esse vídeo, pessoal, é da tag de 5 super-heróis da Liga HQ. É um oferecimento, então, Liga HQ, esse vídeo, o seu ponto de quadrinhos é lá. Não deixe de conferir os materiais dessa incrível loja, principalmente os materiais que eu vou citando desses heróis que eu escolhi. Pra só contextualizar, os heróis escolhidos são de gostos particulares nossos. A gente só vai citar, vai falar pra vocês quais são os nossos top 5 aqui e o que a gente gosta deles e tal. Lembrando que são super-heróis, não são anti-heróis. Então você não vai ver Justiceiro aqui, não vai ver Demolidor, não vai ver Wolverine, porque eles estão mais para anti-heróis do que super-heróis. E também contextualizando, o super-herói é aquele que faz o bem pelo todo, ele é altruísta. Enquanto o anti-herói, ele faz o bem, mas normalmente ele está visando sempre um objetivo dele. Ele acaba fazendo o bem como uma consequência. Então, vamos lá, pessoal. Tag 5 super-heróis da Liga. Em quinto lugar, eu escolhi Hope Summers. Isso mesmo, a Messias Mutante. Por que a Hope? Quando eu voltei a ler X-Men, eu peguei bem na época do Complexo de Messias, que é quando a Hope nasceu. E contextualizando para vocês, a Hope, ela foi a primeira mutante a nascer após a Dinastia M. Não era mais para existir mutantes, não era mais para nascer mutantes. E a Hope foi lá e nasceu. E quando ela nasceu, foi tipo... O Gene X foi tão forte que ela explodiu o cérebro, cara. Foi uma coisa muito incrível. E começou uma caçada para poder salvar essa garota. Os X-Men suaram muito para encontrar ela, para não deixar que os anti-mutantes, os extremistas, esse povo maluco, religioso, matasse ela. Porque eles também não queriam que existisse mais mutante e já achou que essa praga teria acabado depois da Dinastia M. E o mais interessante é que quem salva a Hope é o Cable. E o Cable pega a Hope e leva para o futuro apocalíptico, onde tudo é uma merda. E a Hope é criada lá como uma soldada, uma guerrilheira, e após isso ela retorna já adolescente para cumprir o seu objetivo nos tempos atuais. Dois materiais que eu recomendo da Hope é Geração Hope, escrito por Kieran Gillen, que conta mais o cotidiano dela após ela retornar do futuro do Cable. O interessante é que a Hope acaba criando um esquadrão só de mutantes que nasceram após a Dinastia M. E ela é a peça fundamental, porque esses mutantes, quando eles começaram a despertar os seus poderes, esses poderes saíram descontrolados. E a Hope tem que ir até eles e tocar neles. Ela meio que passa esse Gene X de excesso que ela tem pra eles, e eles começam a controlar melhor os seus poderes. O segundo material que eu recomendo dela é de Brian Michael Bendis, Vingadores vs X-Men, onde ele é o ponto central dessa história. Vingadores e X-Men estão caçando Hope, cada um para o seu objetivo. A entidade Fênix está vindo possuir a garota, todo mundo tem certeza disso, afinal ela é a Messias Mutante. E os Vingadores querem proteger ela, não deixar que a Fênix pegue ela, porque a Fênix é uma entidade cósmica do mal, enquanto os X-Men acreditam que a Fênix está vindo para salvar toda a geração, todo o Gene X. Então esses são os dois materiais que eu recomendo. Não são nada, meu Deus, espetacular, vai explodir minha cabeça. Eles são materiais bem ok. Eu gosto de Vingadores vs X-Men, tem gente que não gosta. Mas eu recomendo pelo contexto da história e principalmente pelo ponto do personagem. Em quarto lugar eu coloquei o nosso querido Logan Garfield, o Mutano. O Mutano sempre foi o meu titã favorito. Eu acho ele muito maneiro, ainda mais pelo ponto cômico. Eu gosto de personagens cômicos. E ele sempre foi aquele alívio cômico dentro dos Titãs, além de ter algumas histórias muito tensas, principalmente com a Terra. Eu também gosto muito da temática animal, eu gosto do Mutano, da Vinxie, eu gosto desses personagens do Homem Animal, eu gosto desses personagens que mexem com os animais, eles pegam características, se tornam animais, eu acho muito maneiro. Um pouquinho da origem dele, o Mutano, ele era filho de dois pais cientistas meio biólogos, alguma coisa do tipo, e ele foi mordido por um macaco verde. Esse macaco verde, ele acabou passando a doença da peste verde, que até hoje ninguém tinha sobrevivido. Para salvar o filho, os pais fizeram uma experiência e ele sobreviveu e ganhou esse dom de ficar mudando de forma, se tornando animais, e a pele dele ficou verde, ele ficou peludo, orelhas pontudas e tudo mais.
Após isso, ele perdeu os pais e começa toda uma vida de tragédias e de abusos no Mutano, porque as pessoas os pais adotivos dele eram um vilão e começou a abusar um pouco dos poderes dele, querendo para bem próprio. Quando o Mutano se livra de tudo isso, ele acaba se tornando um ator de cinema e tem, cara, 1 milhão de histórias atrás, aí vai indo até ele entrar nos Titãs, e é muito interessante. 2 materiais que eu recomendo do Mutano é os Titãs de George Pérez, que mostram muito maneiro a convivência dos Titãs, uma coisa bem adolescente misturado com super-heroísmo. É a melhor fase dos Titãs, todo mundo sabe disso e é adorável, cara, é muito foda. Eu também recomendo os novos Titãs de Geoff Johns, por que não, Geoff Johns, meu querido Geoff Johns, que eu também acho muito maneiro, que ele dá uma revivida nessa fase do George Pérez, é completamente inspirado nessa fase do George Pérez. Tá certo que é mais um pouco do mesmo, mas não deixa de ser divertido. Em terceiro lugar eu escolhi Katerina Pryde, Kitty Pryde, a nossa querida Lince Negra. A Kitty, ela foi uma pioneira nos Novos Mutantes, ela foi a primeira adolescente após muitas fases emblemáticas dos X-Men até entrando na equipe, tanto que tem uma capa bem emblemática dela, bem-vinda Kitty Pryde, tomara que você sobreviva à experiência. E com o passar dos anos ela acabou envelhecendo, graças a Deus, mostrou que os personagens evoluem e principalmente ela foi ganhando importância dentro do grupo dos X-Men. Hoje ela é uma dos personagens centrais, pilares desse grupo de mutantes que são odiados pela humanidade, que juraram proteger. Cara, eu acho ela incrível, ela é o exemplo de mulher forte, ela é judia e hoje em dia, atualmente, ela tá no espaço, cara. Ela é a nova Senhora das Estrelas após o Marvel Now, agora nessa nova fase da Marvel após as Guerras Secretas. 2 materiais que eu recomendo dela, é claro, o clássico de Chris Claremont, Dias do Futuro Esquecido, onde ela é o personagem central. Ela volta para o passado para tentar impedir aquele futuro apocalíptico, até que é o futuro onde o Cable vive, ou bem similar. E por que a Kitty que foi escolhida para voltar? Porque ela é uma X-Men recente, ela volta bem nessa fase que ela entrou. Então as defesas mentais que o Xavier botou nela ainda não estavam fortes o suficiente, então ela conseguiu voltar pro corpo dela. E cara, é um material indispensável, é um clássico. É um material que inspirou toda a franquia do Exterminador do Futuro no cinema e é imperdível. Segundo material que eu recomendo dela, se vocês notarem, eu recomendo uma coisa velha, uma coisa não mais recente. Eu recomendo pra vocês a fase dos Novíssimos Vingadores, onde ela acaba se tornando a professora e mentora dos X-Men do passado, que agora estão no presente. E ela tem um papel muito importante nesse grupo, aí tem toda a interação dela com os Guardiões da Galáxia, onde vai acontecer uma coisa entre ela e Peter Quill e tudo mais. Ela ganha muita importância nas mãos de Brian Michael Bendis. Então, esses são os 2 materiais que eu recomendo da Kitty Pryde. Em segundo lugar, é claro, meu querido, meus amigos, não poderia ser ninguém mais, ninguém menos do que Lanterna Verde, nosso querido Hal Jordan. Origem todo mundo conhece, né, meu amigo? Caiu alienígena aqui na Terra, eu procurei alguém digno, Hal Jordan foi escolhido, o cara sem medo. Com o passar dos anos, todo mundo sabe, até hoje é citado como uma canção no universo da DC, que o Hal Jordan é o maior dos Lanternas Verdes. Ele já enfrentou todo tipo de ameaças e já protegeu a Terra, não só a Terra, né? Ele já protegeu o universo de tudo que você pode imaginar. 2 materiais que eu recomendo dele, um velho e um novo. Eu recomendo o clássico Lanterna Verde e Arqueiro Verde de Dennis O'Neil. Cara, essa fase é sensacional. Se você achar, cara, parabéns, porque é uma coisa muito difícil de se encontrar no mercado. É uma fase, cara, emblemática do personagem, onde ele junto com o Arqueiro Verde vão fazer viagens e vão tratar um pouco mais do cotidiano, cara. É muito maneiro, e principalmente para ver a relação entre o Hal Jordan e o Arqueiro Verde, que quando começa essa amizade, que é um dos bromances mais incríveis da DC. E a fase mais recente eu recomendo Lanterna Verde e Renascimento do meu querido Geoff Johns 2 vezes aqui no Top 5, que é a fase que o Geoff Johns pega o Hal Jordan, que estava sendo tratado como um vilão, que era o Parallax, que era o Spectre. O Spectre tá certo que não é um vilão, mas tudo bem, é uma entidade meio maluca. E traz de volta ele aos Lanternas Verdes, e como o maior lanterna de todos os tempos, ele vai novamente trilhar o seu caminho para poder deixar a sua marca no universo e principalmente para defendê-lo. É material indispensável, também não tenho, espero que saia encadernado aí novamente, principalmente se for em capa dura, porque sai em capa cartonada. E papinho, é claro, quem sabe, quem me conhece, eu já disse em vários vídeos, eu recomendo meu querido
Homem-Aranha, nosso querido Peter Benjamin Parker, o garoto nerd que representa todos nós, que tem aquela coisa meio excluída na escola, ele era zoado, sofreu um bullying danado do Flash Thompson e após uma visita de colégio num laboratório, ele é picado por uma aranha que sofreu experimentos radioativos. Na verdade estava acontecendo lá o experimento e a aranha entrou lá nele, depois veio e picou ele e ele ganhou os poderes de aranha. Mas o ponto principal da história do Homem-Aranha é quando, devido a um ato que ele não fez, um ato de bondade, o tio dele acabou morrendo e deixou a frase que vai ecoar pela eternidade. Um dia eu vou tatuar em mim essa frase que é: grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Com isso, o Homem-Aranha vai trilhar a fase do maior herói de todos os tempos. Eu falo isso porque teve já vários viajantes do tempo, o Homem-Aranha 2099, o Cable, que eles falam que no futuro onde eles vivem, o Homem-Aranha é citado como o maior herói de todos os tempos. E sempre trazendo aquele humor muito divertido, sempre zoando os vilões. E é bem legal que isso é emblemático. O Homem-Aranha já disse várias vezes que ele esconde a dor dele e as frustrações com piadas. Ninguém sacrificou mais a sua vida pessoal e teve uma carreira de heroísmo sofrida, talvez o Batman, como o Homem-Aranha, cara, que sacrificou praticamente a sua vida particular pelo bem da humanidade, pelo bem do próximo. Dois materiais que eu recomendo dele, que vocês já viram um vídeo a dar um pau na internet, é Homem-Aranha Azul, de Jeff Loebel, que conta as memórias de Peter Parker da época que ele conheceu a Gwen Stacy. É uma história muito bonita, é uma história muito emblemática. Cara, ela te pega da primeira página à última, você não quer parar de ler. E é uma coisa até meio histórica, porque vai mostrando ao decorrer que ela vai contando essas histórias o que ele estava passando naquela época. É muito foda. E o segundo material que eu recomendo, dessa vez são dois materiais velhos, é a minha história favorita do Homem-Aranha, que é a morte de Dino Wolf, que é escrita pelo nosso querido Peter Davis. E pra mim é a melhor história de todos os tempos do mundo, do universo, do wherever do Homem-Aranha, porque é incrível. O Homem-Aranha, acontece a morte da detetive Dino Wolf, e o Homem-Aranha, ele vai tentar, junto com o detetive, resolver essa morte. No meio do caminho ele descobre que a Dino Wolf era apaixonada por ele, era uma personagem que ficava muito protegendo ele, naquela época ele sofria muito bullying do Clarim Diário, tudo bem. E ele vai atrás desse vilão e cada vez que ele vai se aproximando e conhecendo mais do vilão, cara, ele vai tendo umas descobertas muito foda. E principalmente ele acaba carregando muitos problemas, ele chega em pontos que ele começa a carregar a culpa do vilão com ele, cara, porque o vilão tem uns problemas mentais. Eu não posso revelar que é um vilão, porque senão estraga toda a experiência de leitura. E é um material que você não deve perder. É um super-herói atrás de um vilão qualquer, tem participação do Demolidor durante a história, é muito maneiro. E é um super-herói atrás de um vilão qualquer, cara, um simples assassino. E você, mesmo ele tendo todos esses poderes e toda essa responsabilidade, você vê o quanto ele sofre pra achar esse cara e o quanto ele tem que se controlar pra não matá-lo quando entra em briga, cara. É incrível esse material, é o meu favorito do Homem-Aranha. Esse foi o Top 5 de super-heróis patrocinados pela nossa querida Liga HQ, pessoal, onde você encontra quadrinhos, posters e vários materiais desse nosso mundo nerd lá. Lembrando que o frete da Liga HQ é grátis, então compre, que vai chegar durante um período aí de uma semana, não leva mais do que isso. Não esqueça de conferir esses materiais que eu citei lá na Liga HQ, alguns deles você encontra, outros não, porque estão subidos no mercado há muito tempo, principalmente os materiais velhos que eu citei. Vídeo da tag do Super 5 super 5 super-heróis da Liga HQ.